Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre a revisão da vida toda, agora comentando uma recente entrevista do advogado-geral da União, o senhor Bruno Bianco, onde o mesmo afirmou que o governo trabalhará para reverter o julgamento da revisão da vida toda, até então consolidada no Supremo Tribunal Federal, e também que o INSS não tem condições de proceder pelos cálculos da revisão porque não consta no CNIS os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então, pessoal, antes de fazer maiores considerações, dê uma olhadinha em alguns trechos dessa entrevista concedida pelo advogado-geral da União. O marco temporal ele é absolutamente correto e rígido. A própria reforma da Previdência veio e cristalizou esse marco a partir da reforma da Previdência para frente. Então, quer dizer, de 2019 para frente não há uma discussão, não tem por que discutir 2019 para trás. Então, eu estou convicto de que nós conseguiremos nos sagrar vencedores nessa tese. Desde a lei de 1999, que nós temos esse marco temporal de julho de 1994, o sistema chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, só tem informações de lá para frente. Pessoal, com relação a essa primeira afirmação do advogado-geral da União, com relação a reverter o placar da revisão da vida toda, que a gente lembra nesse momento, terminou em 6-5 após a finalização do julgamento, tivemos o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, e isso fez com que o placar fosse zerado. E aí vem o advogado-geral da União, tá, em rede nacional e afirma que a Advocacia Geral da União vai trabalhar para reverter o poder executivo, o governo vai trabalhar para reverter o placar da revisão da vida toda. Isso é bastante temeroso, pessoal, porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde há a separação de poderes. Então, é muito receioso esse tipo de conduta do executivo, porque pode representar uma intervenção do poder executivo no judiciário, no sentido de pressionar o poder judiciário a direcionar a sua decisão de acordo com os interesses do executivo. Com relação à segunda afirmação de que não seria possível a realização dos cálculos pelo INSS da revisão da vida toda, porque no CNIS não constaria os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Na verdade, isso é uma falácia, é uma inverdade. Normalmente consta os salários de contribuição anteriores a julho de 94, tá, pessoal? Inclusive, vou jogar na tela para vocês verem um exemplo, a título ilustrativo de um CNIS, onde temos os salários de contribuição anteriores a esse período. Olha só, consta sim os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Mas pensemos hipoteticamente num caso em que não temos o salário de contribuição anteriores a julho de 94, apesar do segurado, do aposentado, já estar filiado anteriormente a esse marco no regime geral da Previdência Social. Pensemos que ele não tem os salários anteriores a julho de 94 ou até mesmo num marco mais remoto. Pensemos no exemplo de um trabalhador que se filiou ao regime geral da Previdência Social na década de 70. E aí, ele, em que pese filiado na condição de segurado obrigatório, ele só veio a ter as contribuições efetivamente lançadas no CNIS na década de 90. Então, pessoal, como é que ficam essas contribuições do marco inicial da sua filiação até aquela efetivamente lançada, que não constam no CNIS? Pessoal, olha só, a obrigação, o ônus de comprovar essas contribuições é do segurado. A obrigação dessa comprovação é do aposentado. Na nota técnica que o INSS apresentou para a imprensa, inclusive, ele traz uma alegação de que após 2003 o ônus da prova inverteu e agora é o INSS que tem que comprovar esse salário de contribuição. Pessoal, a gente sabe que, de fato, em verdade, isso não condiz com a realidade. Por quê? Porque em não sendo possível a autarquia comprovar o salário de contribuição, porque não constam em seu banco de dados, essa obrigação é sim transferida para o aposentado, para o segurado. Então, pessoal, caso não seja possível ao segurado, ao aposentado, comprovar essas contribuições através, por exemplo, da carteira de trabalho da CTPS, através, por exemplo, de carnês ou de outros documentos que façam as vezes dessa comprovação,
vai ser considerado o valor de um salário mínimo, tá certo, pessoal? Ou seja, comprovou-se que o tempo foi de fato trabalhado, houve os recolhimentos, porém não foi possível comprovar o salário de contribuição. O que vai acontecer, pessoal? Quem vai ser o prejudicado da história? O prejudicado é o aposentado, o prejudicado é o segurado que não conseguiu comprovar suas contribuições. Suas contribuições serão consideradas no valor mínimo. E isso, pessoal, obviamente é prejudicial para ele. Por quê? Porque jogando essas contribuições no mínimo, a tendência é a diminuição da média salarial e muitas vezes a inviabilização da revisão da vida toda, porque se considerados aqueles salários de contribuição no valor mínimo, o que vai acarretar? Vai acarretar que o salário de benefício após a revisão da vida toda pode diminuir ao invés de majorar. E o que eu estou falando, pessoal, sobre o ônus da prova, ou seja, a obrigação de comprovar as contribuições, não é opinião minha, é determinação legal. Eu vou jogar na tela para vocês dois artigos, um da Lei 8.213, a Lei da Previdência Social, e outro da IN, da Instrução Normativa número 77 do próprio INSS, que falam claramente sobre isso. Dá uma olhada. Pessoal, olha só o artigo 35 da Lei 8.213 de 91. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período base de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova do salário de contribuição. Nesse mesmo sentido, o artigo 170 da IN 77 de 2015. Serão utilizadas a qualquer tempo as remunerações ou as contribuições constantes no CNIS para fins de formação do PBC e de apuração do salário de contribuição. Não constando no CNIS as informações sobre contribuições ou remunerações, ao ser formado o BPC, deverá ser observado para o segurado empregado e trabalhador avulso nos meses correspondentes ao PBC em que existir vínculo e não existir remuneração, será considerado o valor do salário mínimo, podendo solicitar revisão do valor do benefício com a comprovação do valor das remunerações faltantes, observado o prazo decadencial. Pessoal, então eu pergunto para vocês, o que é essa determinação legal se não direcionar o ônus da prova ao segurado, direcionar a obrigação de comprovação do salário de contribuição ao aposentado? Obviamente, pessoal, a legislação, a redação da lei é bem clara em não obrigar e não delegar essa obrigação ao INSS, mas sim ao aposentado. Diante de todas essas considerações, eu até lanço um desafio aqui para você que você, de repente, que é aí da área do direito, operador de direito, ou mesmo se você nos segue e você tem recolhimentos anteriores a julho de 94, que pegue o CNIS e tire uma foto para a gente, marca a gente aí, OC Advogados, para a gente comprovar que os salários de contribuição anteriores a julho de 94 encontram-se sim no CNIS. Tá certo, pessoal? E assim a gente vai, com certeza, fazer uma corrente do bem em prol da afirmação da verdade. Pessoal, nós somos a OC Advogados, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, como OC Advogados, e no site, basta você digitar ocadvogados.com.br para acessar uma infinidade de matérias do direito previdenciário. Te espero no próximo vídeo.